boa tarde, boa noite, galera. Começando mais um programa aqui toda quarta-feira, de Orelhas em Pé, onde eu trago alguém especial para conhecer a sua trajetória, para saber um pouco da sua vida. E hoje eu estou trazendo uma pessoa muito especial, que é moradora aqui do bairro. Eu fui tomar um cafezinho lá no Multicultura, que é a apoiadora oficial aqui do Estúdio Orelha, e eu fiquei impressionado com esse cara. Quando começou a falar, o cara é uma biografia, é um Wikipedia, cara. E uma simpatia muito legal. Hoje a gente está conversando aqui com o Said Jaber, que é empresário brasileiro, mas de origem árabe, palestina, e a gente vai fazer uma série de episódios especiais aqui para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, sobre essa guerra cruel, sobre tudo isso que a gente está vendo, porque eu acho que tem muita coisa aí que a gente precisa esclarecer, e aí nessa hora nada melhor do que alguém que realmente esteve em loco, que conhece o lugar e para falar pra gente. Bem-vindo aí, cara. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado, Rafael, pela oportunidade aí. Agradeço a todos, né, pela oportunidade, né, falar dessa questão tão delicada, né, que é a questão palestina, né. E, bom, eu acho que interessante é começar explicando um pouco da história, né? Perfeito, mas antes eu quero saber umas coisinhas de ti. Vamos lá. Tu nasceu aonde, cara? Eu sou gaúcho, né? Nasci no Uruguaiana. Uruguaiana, que barbaridade. É, bem gaúcho, né? É, fronteirão lá, Isso né, cara? Isso aí, extremo oeste, né? Um abraço para Uruguaiana, quem tá nos assistindo. E, enfim, aí já estou aqui há alguns anos, já, há mais de 10 anos já na capital aqui. E trabalho com comércio, enfim, material de construção. Aqui na Cidade Baixa? Aqui em Porto Alegre, no Perfeito. centro, né? Mas na cidade de Porto Alegre. Moro aqui na Cidade Baixa. Como é que tu vê como é que é morar na Cidade Baixa pra ti? Cara, a Cidade Baixa eu sou suspeito para falar, né? É o melhor bairro para mim aí, né? A capital, né? É uma coisa... tu vê uma miscigenação grande, né? E isso é muito legal, né? A gente conhece todos os públicos, o pessoal é descolado, é autêntico, né? Isso que eu gosto muito dessa autenticidade aí. E tem uma coisa que eu acho incrível aqui no bairro, que é um bairro. É verdade. A gente se encontra, a gente conversa, a gente isso troca ideia. É uma coisa... Tem churrasco na rua, tem... É uma coisa interiorana, né? De certa Exato. forma, né? Lembra o interior, assim, uma cidade, né? Que nós em Uruguaiana mesmo. Eu sou natural de Santa Rosa, então eu vivi muito o que tu viveu, assim. Eu nasci em Uruguaiana, mas me criei em Barra do Paraíba, né? Que é um município um pouquinho mais distante ali. Então todo mundo gosta de todo mundo, e aqui é mais ou menos assim, né? A Cidade Baixa a gente acaba conhecendo e se dá com todo mundo aí. E isso é bem legal mesmo. O cara se sente em casa, assim, né? Sai de chinelo, tem gente passeando na rua, às vezes de chambre, cara, com cachorro. É muito legal, cara. Isso é verdade, né? Isso é fato mesmo. Né? Em dia de semana ainda a gente vê isso aí, é normal. Olha aí, gente, tá começando, então acompanha a gente. Não esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos e os nossos apoiadores, é claro. Imaculada Poa, cerveja artesanal. Já foi lá na Imaculada? Não. Pô, cara, tem que ir lá, uma cervejinha assim, ó, que é uma delícia. Multicultura Café, esse tu conhece. Claro, Multicultura, Dona Lourdes, né? A Lourdes já mandou para nós aqui um cafezinho, um suco. É tradicional aqui no bairro, né? Guaviare, comida típica colombiana. Não... Catarina aqui, uma querida do bairro também. Cara, comida maravilhosa. A gente vai comer ali. A gente vai ali preparar um dos nossos roteiros aí, nós vamos comer ali. Santa República, um beijo para Santa República. Cara, um monte de roupa linda ali, cara. Pensa num lugar que tu entra numa loja e tu quer comprar tudo. E o atendimento é bom, né? Então, muito bom. Uma querida. Ótica Witch, conhece? Conheço. Pô, o cara também é um queridão, nos apoia. Olha, muito legal o lugar. E o seguinte, preço bom, justo ali. Ali tu compra tranquilo. Né? É bom, né? Importante. Doces Temporada. Salva de palmas no Estúdio Orelha para Bianca. Bianca, que é gerente de produção aqui do Estúdio Orelha e também empreendedora, né, cara? Olha, hora que precisar de uma torta, um negócio, fala com ela que é uma delícia. Era de mão cheia, né? Nossa Senhora. E a Escola Construindo Seu Clau. Tô colocando meu negócio aqui também, certo, né, cara? Conheço a Escola Construindo Seu Clau, cursos de desenvolvimento pessoal e profissional através do riso. Brincamos com a figura do palhaço para desenvolver pessoas. Isso aí. Cara, a gente conversou aí, a gente tá aí organizando, mas eu sei que vai rolar, a gente vai fazer uma série de episódios aí para poder trazer um pouco, né, do Oriente Médio, entender um pouco mais. Eu sou leigo, quero aprender contigo. Perfeito. E aí, como tu falou, né, cara, a gente está agora com a guerra acontecendo lá,
vendo tudo daqui, mas a gente não sabe nada. E aí, para a gente não cometer essas gafes de sair falando bobagem, assiste o podcast, faz pergunta para a gente e vamos ouvir, então. Vamos lá, Por então. onde a gente começa hoje, Said? Vamos falar um pouco do início ali, né? Que eu acho que é interessante. Tu tem um início, né? Então isso é importante trazer à tona, assim, né? Bom, a questão, os palestinos, né, na antiguidade, eles já estão naquelas terras há mais de 6.000 anos, 7.000 anos, conforme os historiadores, né, confirmam isso. O que acontece ali que teve claro que teve muitas guerras, muitos fatos históricos que aconteceram na Palestina, que na verdade a Palestina antigamente era toda a Síria natural. Então se dividiu depois em países como Síria, Líbano e Palestina. Historicamente, vamos adiantar um pouco, né? Lá por 1912, naqueles anos próximos da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, hoje a Turquia, né, entrou em conflito com alguns países europeus que estavam lá, principalmente encabeçado pela Inglaterra, e se travou então essa guerra. O que a Europa queria lá nessa época aí? Bom, isso eu vou deixar para mais adiante um pouquinho. Beleza. Mas vou chegar nesse tópico aí. É que assim, ó, então quando eles se instalaram lá, então se desencadeou uma guerra. Enfim, guerras nunca, né, são boas, porque morrem muitos inocentes, enfim. E finais daquela Primeira Guerra, início da Segunda Guerra depois, os judeus que moravam na Alemanha, eles tinham uma posição social boa lá. E já se falava, isso é uma coisa histórica, se pesquisar em livros, enfim, vai se achar. Já se falava, de certa forma, numa formação de um Estado lá dentro. Aí se levantou o louco do Hitler, enfim, começou a cometer o genocídio que começou a fazer lá, enfim. Olha que interessante, ou seja, tá conectado, né? Os judeus daquele período passaram por essa questão assim desses crimes, né, vamos dizer assim, que estão sendo cometidos hoje por eles na Palestina. Eles, entre aspas, sionistas, né, que é um movimento que apoia a formação de um Estado lá. Então, quando finais da Segunda Guerra, no decorrer dela, enfim, mas mais próximo do final, o que eles falaram? O que eles fizeram? Eles acharam um meio de resolver a situação dos judeus daquele período. Então se cogitou em vários locais a criação de um Estado, vamos dizer assim, judeu, israelita, né? Se usou como Estado de Israel depois o nome, que isso vem pela história, pelo profeta Israel, Jacob, tinha 2 nomes, enfim. Então decidiram que pela Palestina ali seria o melhor. Eles se instalaram lá, ocupando o local dos ingleses, que os ingleses cederam para eles essa ocupação. Então aí começa o primeiro conflito, ponto e primeiro problema, que tu já entrou num país que já tinha seu povo, que já vivia, já tinha sua organização, suas leis, seus hábitos, seus costumes. Tu tem ideia, a gente está falando de quantos, assim, de quantidade de pessoas que estão indo para esse lugar? Assim, era grande, né? O número. É que assim, ó, foi uma coisa que foi aos poucos, né? Começou primeiro ocupando, usurpando, de certa forma, os territórios palestinos, que já estavam na ocupação dos ingleses, porque estavam em conflito com o Império Otomano. Então eles entraram lá. E aos poucos, obviamente, eles começaram a expandir essa ocupação. Então, de um território de 28, porque o território palestino é pequeno, 28 mil quilômetros quadrados, 29, alguma coisa assim, mais ou menos, nessas proximidades. Hoje em dia, os palestinos não ocupam 2%, 5% do território, entendeu? É uma questão que realmente impacta, né?
Quer dizer, tu morava no 100% e hoje tu mora em 5, 6%. Tu vai sendo empurrado. E detalhe, hoje o Estado de Israel ocupa as melhores partes. Bom, por que dessa região? Isso é o que você tinha perguntado, é uma questão interessante. A Palestina, de certa forma, e geograficamente falando, assim, né, questão geopolítica também, ela é bem localizada, né? Ela vem dizer, é o centro do mundo, de certa forma. Tudo passa por ali, né? Ela está Tem próxima, conexão com tudo. Tudo, Mediterrâneo, está próxima da África, da Ásia, né? Da Europa, entendeu? Então, aquela região é muito interessante, não só por isso, pelo comércio que... Tem tráfego fácil ali. Claro, a disponibilidade do comércio, mas não é só essa questão. Ali também tem as terras árabes, que tanto assim, é fronteira com o Nilo, que é Egito ali, tem fronteira com o Líbano, com a Síria, né? Logo para cima já pega outros países árabes, como a região do Iraque, que é um pouco mais distante, mas também tudo é meio perto. Tá ali, tu vai fácil, tu chega fácil. Então, Jordânia, obviamente. E essas terras, isso é famoso, está até na Bíblia, né? Ela foi abençoada, vamos dizer assim, por Deus, porque tem gás natural, petróleo e tem ouro também. Né? Então, aí que despertou o interesse desses grandes impérios, como o Império Britânico naquele período. Vamos, quem está assistindo, bota isso em parênteses numa caixa preta assim e deixa isso bem salvo para a gente entender toda essa lambança aí, né, cara? Então, o interesse deles realmente é econômico. Claro. É geopolítico. Porque tu, estando naquela região, tu vai conseguir explorar o gás natural, o petróleo que tem lá e o ouro que tem também. Então, esses impérios, por uma questão de manter a sua soberania, o seu poder, a sua expansão, né, que o império procura expandir, né? Isso a história nos ensina, né? Independente do viés que eu tenha, né? Os impérios procuram se manter a qualquer custo. Os ingleses, então, acharam uma baita oportunidade, com a ajuda dos seus filhos, que são os americanos, porque os americanos descendem dos ingleses, enfim, em grande maioria, né? Então, eles apoiaram essa formação do Estado de Israel na Palestina, no território palestino. E no momento que tu tinha um bom argumento para fazer isso, que era todo o massacre que o Hitler tinha causado, e aí tu ajudando as pessoas aqui, né? Aí o interessante é que, sim, algumas pessoas confundem isso, sim que existiam alguns muito poucos judeus que moravam naquela região, na Palestina, antes da formação, mas era muito pouco mesmo, porque hoje judeu no mundo não chega a 20 milhões. Então, naquela época, em 1940, né, já não, na região da Palestina não tinha mesmo, era predominantemente os palestinos ali, de forma majoritária, absoluta. Sim. Então, o problema começou aí, que eles começaram. Como que tu vai iniciar uma coisa errada? Na força. A história já nos ensinou que tudo que é a força não dá certo. Tudo que é submetido, tudo que é imposto para alguém, não dá certo. Sem uma transição, sem uma organização. Claro que não, sem um aceite, né? Para começar, do povo que estava lá. E o problema é que as coisas começaram e de uma forma agressiva, e eu falo isso com toda a propriedade, porque eu sou de origem árabe palestino, de pai e mãe são palestinos, né? Meus pais são de Jerusalém, ali, daquela região, e meu avô veio nos anos 50 para cá, e a sua família lá colhia oliveira, azeitonas e produzia azeite de oliva. Olha que interessante. Legal, cara. E meu avô teve as suas terras lá usurpadas. Tomadas, assim. Na mão grande. Isso agora. Claro, existe. O pessoal comenta, não, mas tem alguns árabes palestinos que venderam suas terras para eles. Não, é que as pessoas não contam as condições. Elas não obrigado a vender, talvez por um valor. A vender. Olha, hoje ou tu entrega para nós, ou a gente vai te agredir, cara. Cara, basicamente é isso. Ou tu entrega, ou eu vou tomar ela de ti.
ou tu me vende ela, mais Pelo ou menos preço que eu tô te pagando. pelo um valorzinho simbólico ali, porque o território lá é bem valorizado, porque ele é pequeno, mas é produtivo, entendeu? Uhum. Então, eles te tomam na mão grande, cara. Destrói tua casa e tal. Isso aconteceu com a minha família lá, entendeu? Então, a gente não quer se vitimizar nem nada, mas isso é fato, é algo consumado. E como a minha família já centenas, milhares de palestinos, milhões de palestinos, na verdade, passam por isso. Então, esse foi o maior erro, que já começou de uma forma arbitrária. E é natural tu entrar, é como eu entrar aqui no teu estúdio e botar toda a equipe, todo mundo e tu para trabalhar no banheiro e eu ficar de dono do estúdio inteiro. Obviamente, uma revolta. Obviamente óbvio. que vocês vão se revoltar comigo. A água represada, ela vai fazer força para sair. É isso aí. A física tem uma lei, né? Que tudo que tu vai inflando estoura, né? E literalmente estourou. Então, é natural existirem grupos de resistência. Como eles chamam, Hamas terrorista. Desse povo todo que teve que sair para buscar, como foi a tua família que veio para o Brasil. A gente tem muita gente, né, cara? Com um número gigante, assim, de pessoas que tiveram. Milhares! E aí tu é estrangeiro, né, cara? E aí tu passa por milhares de problemas, né? É o idioma, que não é nada parecido. A cultura, a alimentação, o próprio preconceito que a gente encontra. Fato. E a questão da viagem. Naquela época não se tinha, assim, avião para te pegar e fazer em 20 Teu avô fez essa travessia como? De navio, né? Com a família toda. Quem veio? Na verdade, veio ele primeiro. Aham. Aí minha avó ficou lá com meu pai, enfim, um tio meu, que é o filho mais velho deles. E então ele ficou 12 anos aqui, ele veio, chegou em Santos, depois desceu para São Paulo ali, cidade, capital, ficou um tempo, desceu para Porto Alegre, olha só. Que loucura. Ficou um tempo aqui, e aí falaram que a fronteira era bom de trabalhar, comércio e tal. Aí foi pra fronteira. E ele trabalhava com o que aqui? Cara, ele começou com mascate, né? Como era o nome do teu avô? Jaber. E ele com mascate, coitado. Ele tinha umas roupas, confecções, né? Dentro de uma mala, batia nas casas. Caixeiro, né? Viajante. Pedia licença, obviamente, né? E tal. E oferecia o seu produto, se a pessoa queria comprar. E assim que ele começou, né? Então, assim, aí a minha avó ficou lá, né? Com meu pai e meu tio, né? E 12 anos depois 10, 11 anos veio para cá, né? Ele conseguiu trazer ela, enfim. Mas uma história de amor aqui, claro, né? Porque o cara vem para cá, podia ter construído outra família e abandonado todo mundo. Não, poderia, né? Claro, poderia, muitos. Aconteceu com alguns, sim. Na verdade. E não só os árabes, entre várias nacionalidades nesse que viajaram. Aí acaba mudando de vida totalmente. É que é uma questão complicada. Claro, imagina a solidão, tudo estrangeiro, num outro lugar. Ele permaneceu fiel ali, né? E juntou a tua avó, como é o nome dela? Zainab. Vivos ainda, não? Não, faleceram há alguns anos já. Que descansem em paz. Era um casal muito bonito. Viveram juntos a vida toda? Toda a vida, mais de 50 anos, muito mais, cara, 60 anos. Tu tem boas lembranças deles? Maravilhosas, né? Eles eram muito carinhosos, né? Os árabes em si, Se tivesse uma lembrança assim pra tu ir lá agora, assim, da tua avó e do teu avô, que momento era? Comer o bolo da avó tomando chá preto. Olha aí. Uma coisa tradicional do chazinho preto. O chá preto, com hortelã. Que legal. Esse era um hábito, era algo normal, assim, né? Os árabes têm esse costume. Então, assim, começou dessa maneira. Então se instaura aí uma revolta do povo. E o problema dessa revolta é que ela é seguida por muita violência, muita mesmo, pelos países do Ocidente, como Estados Unidos e Inglaterra, especialmente, e França, que apoiam muito esses países. São países imperialistas, não adianta se construírem dessa forma. E também o próprio Estado de Israel, hoje, que está lá, que eles financiados por eles, que começaram a querer oprimir e acabar com essa revolta dos palestinos, como na força, na bala, matando. Entendeu? Então não tem como. As pessoas falam, faz quanto tempo? Mais de 70 anos não que aceitaram ainda? Mas o problema é que não tem como aceitar, porque assim, como é que uma geração que teve seus pais mortos,
que tu viu tua família arrasada, acabada, como é que tu vai ter amor no coração? Não tem como, cara. E que tu não tá ganhando estrutura para poder dali Entendeu? para frente andar ainda também. Tu é marginalizado. E isso que está acontecendo com o povo palestino. O povo palestino não tem, cara, não tem água. Hoje a faixa de gás, olha que os caras estão destruindo os hospitais lá. Não tem água, não tem internet, não tem água potável. Cara, a gente ter água potável hoje aqui é uma bênção. A gente fica um dia sem água. Imagina uma pessoa cara, que não tem direito a isso e nem uma previsão de poder. E detalhe, isso não é dito, né? Mas isso é uma verdade. Lá eles já estavam nessas condições, sem água, sem luz, essa precariedade total. Não só isso, essa tortura que o povo palestino sofre lá há muito tempo, essa tortura que eles passam lá. Foi antes desse ataque agora de outubro, 7 de outubro, que o Hamas teve essa ofensiva contra eles. Na verdade, antes disso, eles já estavam passando por essas coisas. Então, na verdade, o que os caras pensaram lá? Cara, já não temos mais nada a perder. Entendeu? O cara já... antes desse ataque, isso é uma coisa que rolou muito nas redes sociais. Cara, um cara numa dessas ofensivas do Estado de Israel, ele bombardeou lá um par de prédios que tinha na Palestina, ali na faixa de Gaza, e entre outras regiões, Cisjordânia, enfim, que destruiu ali o local de trabalho do cara. O cara era barbeiro, cara. Aí o cara estava atendendo o pessoal na rua, cortando cabelos numa cadeira na rua, cara. É enlouquecedor, né, cara? Então, assim, tu vê as tuas mulheres, tuas filhas sendo estupradas a tropa de Israel. Sim, eles fazem isso. Isso é crime de guerra, mas eles cometem. Crime de guerra não é só ir jogar bomba, mas também esse tipo de tortura que eles fazem. Cara, eles, até no YouTube, depois o YouTube tirou antes do ataque, muito antes, um ano e meio atrás, um militar de Israel, provalecido, obviamente, pegando um guri de 13 anos pelo pescoço e enforcando, estrangulando, até que matou o cara, meu. Rolou isso, eu vi esse vídeo depois, saiu. Eu fui pesquisar essa semana e dei uma olhada em algumas coisas que eu vi. Então E é assustador, é brutal, cara. É uma coisa assim, descabida, até nas guerras. Um dos códigos de guerra que se respeita são os hospitais, cara, os médicos, os enfermeiros, enfermeiras. Esse pessoal não se toca. O Estado de Israel o que mais faz é matar médico palestino. Destruiu o hospital palestino, como destruiu, matou 800 crianças lá. Que 400 e não sei quantos eram crianças. Quase 500 crianças. E o resto eram idosos e mulheres. E os que mais fazem é atacar o hospital, matar médicos. E por que eu enfatizo essa questão? Para ver se as pessoas se despertam assim. Que a causa palestina ela é uma questão e uma causa que procura a dignidade para um povo. Era um povo que vivia em paz, nunca perseguiu ninguém, nunca matou ninguém. Que estava num pedacinho de terra pequena. Estava na sua terra que é milenar. Cuidando bem. Assim, para as pessoas entenderem melhor, nossos telespectadores, vamos dizer assim, para fazer uma linha do tempo, antes de Cristo, antes de Moisés, que é o profeta... Estamos falando, sei lá, de 7... Estou falando de 4, 5 mil anos atrás. Os palestinos já moravam lá. E os judeus que estavam naquela região, que alguns confundem com questão religiosa, que é suposta terra prometida, também não é, isso é falso, isso é uma fake news horrenda. Inclusive no Torá dos judeus, essa promessa aparece para Ismael, que os árabes descendem dele, e não para Isaac, que seria o segundo filho de Abraão e que nasceu 14 anos depois, 15 anos depois, de diferença com Ismael. Então o pacto e essas coisas, isso está no Torá, não sei eu que estou inventando, está lá escrito. No Gênesis, tu abre o Gênesis do capítulo ali 14, 15, 16, 17, fala no pacto, na circuncisão, tudo isso foi feito com Abraão e Ismael. Isaac não existia, ele nem era nascido. Então, se tem uma promessa do Nilo ao Eufrates, é para Ismael, e não para Isaac, que depois teve
2 filhos mais, que é Esaú e Jacó, Israel, que é o pai dos judeus, né? A gente está falando de tudo isso porque tudo isso está dentro Claro, porque isso dessa discussão, porque são culturas, são coisas que estão sendo... Claro, é importante levantar essas óbvio, questões. É muito importante. Porque às vezes a gente escuta coisas do tipo, cara, como é que pode esses loucos tá brigando por causa de religião? Claro, só um pouquinho, não né, é, não é religião mas só. a gente mas é a cultura, é a história, claro, e que está sendo... A entendeu? gente aproveita para tocar nesse assunto, de certa forma, porque ele faz parte da história dos povos ali. Então, assim, os palestinos são milenares lá. Onde eu quero chegar é nessa questão. Então, antes de Jesus, os reis judeus que foram se instaurando no judaísmo, né? Importante também, pessoal, a gente entender que existe antes de Jesus, tá, pessoal? Que é outra coisa que hoje em dia... É para fazer uma linha no tempo, né? Que todos entendam o que eu vou falar aqui. Quem não entender, paciência. Hoje a gente tem uma leva de algumas religiões que estão se destacando bastante no mundo. Inclusive eu estive na África, fiquei apavorado quando eu estive em Angola, aquela miséria absurda, e a igreja evangélica dominando aquele território e pregando forte, coisas que fogem totalmente de uma linha de raciocínio lógico e claro, histórico, né? Intelectual, que qualquer ser humano com um pouquinho mais de conhecimento, e é por isso que a gente está fazendo esses episódios aqui, acaba ficando cego pela fé, né? Só que é uma fé que ela está baseada numa coisa que não existe, que não tem nem Deus manda. Exato. Nem dentro da crença de Deus e tudo mais tem cabimento. O problema, então, é que antes de Cristo, os judeus, quando tiveram, de certa forma, autoridade na Palestina, um governo na Palestina, entre aspas, muito antes de Cristo, tipo 1500 anos antes de Cristo, eles já tinham perdido isso. Os assírios entraram lá e devastaram as 12 tribos, e um pouquinho antes, inclusive. Então, sobrou só a tribo de Judá, que daí vem a palavra judaísmo, enfim. E depois entraram os romanos. Então vem Jesus. Estamos falando de coisas, olha, antes de Cristo, entendeu? Sim. Cristo já tem 2000 anos. Então... Que para a história não é muita coisa. Claro, né? Que 2000 anos não é muita coisa. Claro que não, mas já antes de Cristo, entendeu? Eles já não tinham mais nenhum tipo de poder sobre aquelas terras. Então elas vêm a ser conquistadas pelos árabes muçulmanos daquele período, que daí reconstroem o templo, enfim, toda aquela questão religiosa que Al-Aqsa hoje, Quds lá, né, que é o templo douradinho, foi reconstruída depois, e os muçulmanos tomaram aquelas posses para os palestinos, e os palestinos que já estavam e continuaram lá ainda quando teve essas invasões de outros, vamos dizer assim, outros impérios, né, como os assírios, os romanos, enfim, eles continuaram firme e forte naquelas terras lá. Então, a gente pode trazer, eu acho que agora tu está falando, me veio um insight que tu me corrija, mas é muito semelhante, claro que tem as suas, mas é muito semelhante à questão que a gente está vivendo lá, que também foi super divulgada, né? Que é a questão da guerra me fugiu agora. Da Rússia e da Ucrânia. Ucrânia. A Ucrânia é minúscula, isso aí, tentando defender o seu território, e a gente tem uma série de pessoas interessadas, e mais forte, resistindo, né? Então, assim, se tu para então para analisar friamente, e é essa a intenção aqui, né? A gente se propôs a construir, fazer que as pessoas pensem, né, nisso. Que a questão palestina, então, quando tu para analisar friamente os pontos, tu vai ver que se trata de uma usurpação, ou seja, tomaram terras que não são deles, sendo que é algo milenar. Depois, alguns nas redes sociais trazem essa fake news que é algo religioso, é mentira também. Não tem relação com isso, gente. Né? Não. Esse está sendo usado como pano slogan, de fundo. Isso, como testa de ferro para justificar essa opressão. Os mesmos de sempre. E falando na geopolítica, os americanos e os ingleses... Eu acho que é legal... Né? Se eles não tivessem Israel lá, o Estado de Israel hoje ocupado, a Palestina ocupada, porque hoje o Estado de Israel lá é uma base americana. A verdade é essa. Sim. Eles apoiam eles, não é que apoiam, eles vendem armas. Os Estados
Os Estados Unidos financia todo esse... é um país que vive das indústrias bélicas. Pólvora. Isso aí, pólvora. Então, eles... O que fazem? Eles estão com essas guerras, eles vendem armas para Israel e para outros países na volta. E dessa maneira os Estados Unidos está quebrado, né? Isso já... E com medo. Esse ano, 2 bancos grandes deles faliram, fecharam as portas. No mundo inteiro. Fecharam as portas. A dívida interna daquele país hoje, em números, é mais de 70 trilhões de dólares. Quer dizer, é um país que estava no topo e está desmoronando, está caindo, então ele está se segurando. E sofrendo pressão de outras potências que estão prontas e cansadas das retaliações. A gente sabe de quem a gente está falando aqui, que estão se articulando. Claro, né? Então, China, Rússia, entendeu? Então eles querem fazer de alguma forma alguma guerra para continuar financiando e assim pegando dinheiro e vendendo armas. Só que boa parte desse jogo que eles fazem há muito tempo, da mesma maneira, eles nem inovam, né? Não, a estratégia é a mesma. A estratégia é a mesma. Cria uma fake, vai para cima, bota outras pessoas para fazer por eles. E o problema é que quem está pagando essa conta é um povo inocente. Que está levando porrada a horas, crianças morrendo, mulheres estupradas, médicos, tem muito voluntário que está lá. Entendeu? Então, essa questão e essa situação que nós estamos hoje passando. E por trás dessa situação estão esses 2 países que são imperialistas, sempre foram assim. É tudo na base do sangue mesmo, da morte, da guerra, da pólvora, né? E que já é uma coisa que a humanidade já está cansada. Hoje a humanidade ela quer países independentes. Perfeito. Tu quer ter a tua política, tu tem tua política. Se tu não quer ser meu amigo, não tem problema. Tu tem teu direito de não ser meu amigo. Com a chegada da internet também, essas mentiras conseguem ser reveladas, né, cara? Isso aí tá vindo à tona. E tem muita gente inteligente que já está buscando a informação real dos fatos. Claro. Porque antes nós tinha TV aberta, rádio, e se pagava para passar a notícia lá e era simples. E outro fator interessante, até saiu na mídia agora, o mês passado, o Netanyahu, como ele... Isso já é quem é cientista político... Netanyahu, né? O primeiro-ministro de Israel. Perfeito. Como ele está mal lá dentro internamente, o que ele precisava? De uma guerra para tentar unir o povo e dizer: eu sou o salvador de vocês. Tá em qualquer livro de... Eu sou o cara que pode manter Israel firme aqui. Vamos começar uma guerra de novo, com a resistência palestina que tem lá. E vamos dizer que os caras, né, são bandidos, terroristas, assassinos, porque estão defendendo sua terra, seus filhos. Limpamos eles aí. E vocês criam um estado caótico no país, né, deles, lá no Estado de Israel. Então os caras vão dizer: agora não é momento da gente derrubar ninguém, nem primeiro-ministro, nem deputado, nem Tira ninguém. o foco, né? Tira o foco. Perfeito. Vamos se unir, vamos tentar vencer isso. Ótimo. Por isso que Israel também queria isso. Os caras que estão no poder queriam isso. Então, assim, as pessoas dizem: por que não criam 2 estados num estado? Mas o Estado de Israel nunca quis. Se fez o acordo o Tratado de Oslo, mataram Isaac Rabin. Não adiantou porcaria nenhuma. Os próprios judeus que mataram Isaac Rabin, mataram o Arafat, envenenaram ele. Então, eles ganharam o prêmio Nobel na época, selaram pazes, ninguém respeitou. Não durou um ano aquilo. Eles não respeitaram, na verdade. Os palestinos queriam. Eles queriam viver em paz, mas eles não querem. Eles querem toda aquela terra. E aí, eu digo, isso é uma coisa com base em pesquisas feitas por mim. Eles querem toda aquela região. Eles querem a Síria, eles querem o Líbano, eles querem tudo. Por quê? Porque ali tem gás natural, tem petróleo, tem ouro, cara. Como a gente falou. Se eles pudessem, eles já teriam entrado até na Arábia ali, já tomado tudo. Eles querem o Egito também, que é interessante o Egito. Mas eles não vão conseguir isso aí. Isso é uma questão que já... A resistência daquele povo é algo que nos deixa estarrecidos, cara. Os caras... É que quando tu... Tinha falar cara uma coisa mutilado. aqui, tinha cara mutilado. Não, eu tô entendendo tudo isso ainda, mas assim, quando tu acredita naquilo que tu tá lutando, tu não vai cair tão fácil. É que quando a gente tem a razão, exato, tu vira um leão, né? Não tem.
Gente, a gente tá conversando aqui com o Said, é assunto pra caramba, não para mais. Conecta na gente, a gente vai fazer toda semana um bloco, vai trazer muita coisa para conversar, Said. Tô muito feliz de te trazer para cá. Eu que agradeço aí a oportunidade de explicar um pouco dessa questão palestina. Said, eu queria que tu trouxesse para mim Porto Alegre. Então, nós temos que número que nós temos aqui de judeus, de palestinos? Não sei te dizer exatamente. É bastante, não é tão pouco, né, cara? Não, é grande. É grande a comunidade, é grande. E representativa, com o comércio. Especialmente dos árabes, né? É maior até. Uhum. Mas em números exatos eu não tenho, mas é grande. É grande. Perfeito. Descendentes, né, inclusive. Isso. E fiquem à vontade, gente, para escrever pra gente, para perguntar, para contestar, para criticar. Não, é isso aí, a gente tá num diálogo, né? Num diálogo aberto. Mas estamos trazendo fatos de orelhas em pé. concretos, né? Bem falado. Da história, né? Mas, por favor, também não perde o nosso tempo. Se for para mandar um negócio sem base, sem fundo, sem eira nem beira, que daí a gente vai botar as orelhas para baixo, a gente não vai ouvir ninguém. Tem que ser uma coisa interessante, né? Quero agradecer, galera, a nossa equipe maravilhosa aqui do Estúdio Orelha, o Vitor Hugo Machado, ao nosso querido Giovanni Belbas, a Bianca Damasceno, ao nosso querido Leleque. Olha aí, uma salva de palmas do Estúdio Orelha. Faltou alguém, Bianca? Faltou. A Emily que está chegando agora no estúdio. Vamos agradecer também ao nosso querido e mais novo aqui, âncora do estúdio, aqui, nosso querido Said, que vai trazer para nós esses materiais. E eu queria dizer também para vocês o seguinte, cara, tá vindo muita coisa nova por aí. A gente está trazendo aí o programa Toda Forma de Amor, uma parceria também com um comerciante, morador aqui do bairro, Marcelo Marcello. Programa lindo que a gente vai falar de amor, sexo, diversidade, vai falar de todas as formas de amor, literalmente. Vai nascer também um programa chamado Orelha Kids. Olha aí. A gente vai conversar com as crianças do bairro, vai saber o que elas estão pensando. Legal, aliás, as crianças estão sofrendo muito aí com essa pandemia que teve, com essa tecnologia louca que está avançando muito. Afetou bastante, né? Muito, cara. É criança se cortando, é gente com depressão. E a gente vai trazer essas crianças para conversar, porque a gente, quando pensa uma sociedade democrática, a gente tem que ouvir a todos. Verdade. Né, cara? Verdade, sempre dando espaço para todo mundo aí. Quero agradecer. Bianca, a gente fez uma parceria, agora o Estúdio Orelha vai pro cinema, né? Aí, vai pro cinema, a gente tem ingresso. Qual é o nosso novo parceiro? Pipocas Club, palmas do Estúdio Orelha! Aê! Vai ter surpresa nova, eu não vou contar hoje, tem coisa vindo. Toda quarta-feira, Estúdio Orelha com o programa de orelhas em pé, sempre trazendo uma novidade. E agora vamos trazer um programão aí, vários, não sei quantos episódios vai dar, porque esse homem aqui não para, ele tem muito conteúdo. Dentro, né, do meu humilde conhecimento aí, né, a gente vamos explanar bastante, vamos falar bastante sobre a questão palestina. Que acho que é interessante. É muito importante. Para esclarecer, né? Pelo menos dar oportunidade das pessoas entenderem de uma forma um pouco mais profunda. E mais do que isso, aí, né? Compreender que tudo isso nos afeta. Claro que sim. Economicamente, socialmente, tá moralmente. A gente está interligado. No momento, enquanto a gente estiver em casa, comendo pipoca, assistindo Netflix, e tiver uma criança, uma mulher sendo estuprada, isso é um absurdo. Entendeu? Um país estuprando outro não tem. Por território, por ouro, por petróleo, pelo que seja, nós estamos com o nosso caráter e a nossa moral também abalada. É uma obrigação, uma questão de humanidade para começar. Exatamente. O princípio básico da vida alimentar é que a gente nasce livre, né, cara? Isso é uma coisa básica. Falando em liberdade, olha aí que legal. Estamos aqui no Estúdio Orelha, livres e libertos de qualquer outra instituição. Falamos aqui, botamos a boca no microfone, e se você quiser ajudar este programa a continuar se mantendo em pé e levando cada vez mais conhecimento, entre em contato conosco. A gente vai deixar o nosso contato na descrição desse vídeo aqui. Também vamos colocar, de repente, alguns links. Podia mandar para nós alguns links para as pessoas que quiserem estudar mais sobre desse primeiro tópico. E olha só, galera, vamos encerrar aqui deixando vocês com água na boca. Nós estamos já com aqui, ó, já montei aqui os próximos momentos do nosso bate-papo aqui. Nós vamos falar sobre perspectiva das partes envolvidas, que eu acho que é importante ouvir os dois lados, né? A comunidade internacional, que daí a gente pode pegar esses medalhão e falar também como é que o resto dos países estão se movimentando em relação a isso. É bom trazer essas questões também. Vamos falar do impacto global, que é o que eu falei agora. Não pensa que a coisa acontece lá do outro lado, não vai afetar todo mundo. Sim.
até pelo que tu acabou de nos ensinar, é um lugar de transição e passagem Claro. para todo o comércio internacional. Todo comércio. Vamos falar sobre o futuro. Vamos falar sobre o que vem por aí, o que a gente imagina. E tem muita coisa legal. Muitíssimo obrigado. Cara, eu que te agradeço, estou muito feliz. A gente que agradece aí, falo em nome, de certa forma, de muitos palestinos que gostariam de ter a oportunidade de estar trazendo essa questão, né? Esclarecendo também. Perfeito. É importante sempre ouvir o outro lado antes de tomar por certo o que se escuta por aí, sabe? Fake news hoje vamos dizer assim, é um mal do século, é uma arma que está sendo utilizada em tudo, né? E a estratégia é a mesma, né, cara? Isso que tu trouxe hoje. Eu vou trazer um livro que fala sobre a arte da guerra. É mais ou Traz menos. exatamente o que tu tá falando, mas joga um cavalo de Troia ali, joga uma mentira, do outro lado limpa aqui e ainda tu cria um herói, um salvador. É uma coisa bizarra. É complicado. Bora lá, galera! Um beijo até sexta-feira de A a Z com meu brother Carlão, onde a gente sempre traz um fato histórico e puxa ele pra atualidade pra ver como é que tá a vida agora. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau. Valeu!